visitado agora nos próximos dias pela Vibrant e aproveitei para apresentar e ver se essas ideias podem gerar um debate. Seria muito bom ter também feedback sobre tudo isso. É baseado em uma pesquisa ainda em andamento e eu vou pedir desculpas que vou ler a representação que fica mais fácil para mim. Então, a discussão sobre alteridade e identidade, sobre controle aqui. Tá. Sobre subjetividade, sobre o eu e o além de mim, ou o outro, que não sou eu, é tão vasta e constitutiva da teoria antropológica que seria inútil sequer tentar fazer aqui um breve esboço como forma de introduzir o tema da alteridade e, consequentemente, da alteridade incômoda, que é o título da minha apresentação. Talvez seja suficiente observar que tanto a pesquisa de campo, a empreitada emblemática da nossa disciplina, sou antropóloga, né? Eu acho que muitos de vocês aqui também, quanto à escrita etnográfica, são profundamente moldadas pela relação entre o eu antropológico e o outro que nós estudamos. Essas relações são a miúde informadas por ideias de constituição, de fluidez e transformação mútuas, bem como de tradução e interpretação, que acaba por esclarecer nossa própria compreensão de nós mesmos no campo e fora dele. Pode colocar o primeiro slide. Qualquer que seja a natureza situada, sempre conjuntural e efêmera, de uma determinada relação com a alteridade, é comumente entendido que a antropologia trata, antes de tudo, de construir, compreender, documentar e narrar os detalhes dessa experiência. No entanto, nem todas as alteridades são criadas iguais, por assim dizer, com algumas despertando menos interesse em serem analisadas e compreendidas. Alteridades incômodas, ou seja, alteridades que não se encaixam confortavelmente na ortodoxia antropológica com relação a quem e o que pode ser um assunto que vale a pena ser pesquisado, atraem pouca atenção etnográfica. E mesmo quando se tornam objeto de estudo, essas pesquisas são muitas vezes recebidas com desconforto. Marco Julián Martínez Moreno, por exemplo, um colega antropólogo aqui no Rio, compartilhou há poucos anos atrás seu escrutínio reflexivo sobre suas relações com seus interlocutores no campo, a maioria acusada de violência intrafamiliar, e o desconforto que muitos dos seus colegas expressaram quando ele estava apresentando sua pesquisa. Da mesma forma, Agnieszka Pacheca relata uma explosão de perguntas feitas por seus colegas sobre o que eles geralmente consideravam sua ousada pesquisa de campo com pessoas de extrema direita. Nessas perguntas, os colegas de Pacheca enfatizaram a suposta tensão ou incompatibilidade entre ela e, por extensão, o nós antropológico mais amplo e eles, esses outros deploráveis. Pacheca nota que a insistência com a qual seus colegas se referiam a seus interlocutores como eles nessas perguntas, por exemplo, como você conseguiu conversar com eles, transmite uma alteridade absoluta e repulsiva com a qual ninguém deveria desejar se envolver. De acordo com Pacheca, a sugestão era que se aproximar e falar com eles seria tão repugnante e condenável que simplesmente impediria qualquer encontro de trabalho de campo. Minha própria experiência ecoa as reflexões de Pacheca e Martínez Moreno. Para minha pesquisa em andamento, resolvi estudar o contexto da eleição presidencial de 2022 no Brasil, focando nas contestações do resultado eleitoral por um segmento da população. Realizei pesquisa de campo com apoiadores de Bolsonaro, que consideravam a vitória de Lula fraudulenta e, portanto, ilegítima. Quando iniciei a pesquisa, a reação mais comum que encontrei entre os meus colegas
foi a de surpresa e leve desconforto, muitas vezes seguida de um empurrãozinho amigável para reconsiderar meu tema de pesquisa. Cortei os laços com todos os bolsonaristas que conhecia. Foi uma confissão recorrente, uma decisão dolorosa, muitas vezes tomada depois de muitos conflituosos almoços de domingo em família ou de atividades militantes na mídia social que simplesmente não podiam mais ser toleradas ou ignoradas. Outros tiveram reações mais frontais. Por que diabos você quer falar com essas pessoas? Me disse um colega, chateado porque esse, entre infinitas possibilidades, era meu tema de pesquisa. Embora eu entendesse e tivesse empatia por aqueles que estavam lidando com relações afetivas delicadas, muitas vezes se esforçando para manter uma comunicação frágil com seus entes queridos, evitando qualquer menção à política, também fiquei perplexa. Por que a própria possibilidade de interação significativa com essas pessoas estava sendo excluída? A irritação do meu colega não indicava, pelo menos em parte, que essa pesquisa não deveria ser realizada? E embora se deva poder sentir em nível pessoal o que quiser em relação aos outros e às subjetividades políticas às quais se opõe, quando foi que essa intransigência se tornou uma postura profissional e disciplinar aceitável? Essas reações dos colegas deveriam ser uma surpresa, considerando a construção histórica da antropologia como uma disciplina que se propõe a estudar o outro, qualquer outro. Ou será que se supõe a pesquisa com apenas um tipo específico de outro? O compromisso da nossa disciplina, desde pelo menos a década de 1970, com um modelo de antropólogo cidadão que se alinha com as causas e as ideias das pessoas que estuda e as defende publicamente, não apenas exclui muitos de se tornarem objeto de pesquisa antropológica, mas também compromete, questiona e, em última análise, repreende os antropólogos que estudam alteridades consideradas incômodas. Mais do que pensar sobre os desafios éticos e metodológicos que os campos de pesquisa altamente contestados apresentam, e voltarei a eles mais tarde, me interessa o fenômeno de criar alteridades que, em última análise, tornam um trabalho de campo impossível e limitam as possibilidades de pesquisa com certos outros. Quero explorar os imperativos morais que sustentam um amplo consenso antropológico sobre o que pode construir um tema digno de pesquisa e argumentar a favor da ampliação do espectro da pesquisa antropológica para incluir, nas palavras de Mark Goodall, as ambiguidades e as possibilidades que caracterizam toda a vida e praxis sociais. Com algumas exceções dignas de nota, por exemplo, o trabalho da Isabela Cali, da Letícia Zarino, do Eduardo Dulo e os trabalhos de Pinheiro Machado e Scalpo, que discuto mais adiante, a maneira que muitos antropólogos encontraram para abordar tais alteridades incômodas foi a de falar a partir da ferida, por assim dizer, ou seja, fazer uma interpretação apaixonada, acusatória e geralmente unilateral e, portanto, distanciada do perigo que o outro apresenta. Embora o político possa ser pessoal e seja justificável expressar choque e tristeza pelo surgimento de um fenômeno social e político complexo e espinhoso, que para muitos pareceu meteórico, a análise antropológica perde em profundidade e aplicabilidade quando é desvinculada de uma cuidadosa pesquisa etnográfica realizada com os próprios sujeitos sobre os quais queremos falar. O que quero dizer então é que, embora o fenômeno comumente descrito como bolsonarismo tenha recebido notável atenção de cientistas sociais, inclusive de antropólogos, muitas análises estão tão distantes das realidades das pessoas que pretendem desvendar que não conseguem vê-las em seus próprios termos, principalmente escrevendo, por exemplo, relações afetivas negativas, como ressentimento ou medo, onde um espírito predominantemente positivo, esperança de um futuro melhor, amor pelo país em
suas próprias palavras, motivou as pessoas a reunir apoio para um improvável candidato presidencial. E se já é lugar comum problematizar a suposta uniformidade dos bolsonaristas e admitir que eles também são um grupo complexo e diverso, como qualquer outro, sua composição ainda não é facilmente qualificada como igualmente dinâmica, como a de outros grupos políticos, com uma tendência a ver neles uma alteridade bem delimitada, que defende fanaticamente um projeto político que prospera com ódio e destruição. Minha proposta é que uma maneira mais produtiva de abordar esses fenômenos é deixar a posição cômoda e confortável de produzir reflexões à distância e passar a abordar essas alteridades incômodas por meio da etnografia, aproximar-se deles, conhecê-los e tentar ver as coisas a partir da perspectiva deles. Estaríamos então melhor posicionados para falar sobre as vidas e os mundos dessas pessoas, suas reivindicações, suas queixas e, como cidadãos antropólogos, propor diferentes formas de, nos termos de Laclau, satisfazer suas demandas. Pode passar. Como estudos de diferentes alteridades incômodas vêm surgindo na última década, os antropólogos têm se perguntado sobre a aparente escassez de etnografias sobre tais alteridades. Nitzan Shoshan examina mais de perto os argumentos geralmente apresentados como explicações e os refuta um a um. Ele demonstra, por exemplo, que a escassez não pode ser concebida exclusivamente como resultado de preocupações com a segurança e a integridade física dos antropólogos, uma vez que eles se colocam em situações perigosas ou de risco com muita frequência. Ele sustenta que tampouco pode ser considerada um resultado de preocupações metodológicas, uma vez que a suspeita e a desconfiança não são exclusivas de interlocutores incômodos, nem a obtenção de acesso e confiança em um problema insuperável em outros contextos. Além disso, mesmo para aqueles que consideram esses fenômenos políticos marginais, aberrantes ou socialmente insignificantes, pelo menos há uma década atrás, para merecerem um estudo aprofundado, Shoshan nos lembra que esse raciocínio não parece deter os antropólogos que trabalham com diferentes tipos de tópicos aberrantes ou incomuns. O que então, pergunta Shoshan, pode explicar a escassez de tais etnografias? Será que é o medo da contaminação decorrente da proximidade, como sugerem Gingrich e Banks, quando falam da higiene moral, ao explicar por que os antropólogos não desejam realizar trabalho de campo com neonacionalistas? Ou será que isso tem a ver com a preferência da antropologia por conceitos êmicos e com o fato de que praticamente ninguém se identifica como extremista da direita ou entusiasta da extrema-direita? A resposta de Shoshan aponta para uma direção diferente, ou seja, para as restrições e expectativas tanto de dentro quanto de fora da disciplina. Como antropólogos, explica ele, se nosso interesse por esses tópicos, com isso ele se refere à política propriamente dita, a faces desagradáveis ou repugnantes da história humana, se nosso interesse por esses tópicos é tolerado, diz ele, espera-se que apliquemos nossos métodos etnográficos àqueles que são vistos que representamos como vítimas, como habitantes da posição de oprimidos, perseguidos ou subalternos. Fecha aspas. Esse insight dialoga diretamente com o argumento apresentado por Joel Robbins em seu ensaio seminal sobre o sujeito sofredor, Suffering Subject, ou seja, que a antropologia, pelo menos desde a década de 1990, abre aspas, mudou sua relação com aqueles que estudava de uma relação de distância analítica e comparação ou crítica, focada na diferença, para uma relação de conexão empática e testemunho moral, baseado na unidade humana. Fecha aspas. Esse realinhamento da orientação disciplinar não só deu aos antropólogos uma nova base que os distanciava de seu passado da alteridade selvagem, mas também influenciou profundamente
os tipos de tópicos e assuntos que se espera que eles pesquisem, bem como seu próprio horizonte de interesses. Com base nessas reflexões, defendo que duas constelações principais de sujeitos que merecem ser pesquisados surgiram na nova configuração da ortodoxia antropológica. Por um lado, Por um lado, o outro simpático e, por outro lado, o outro radical. Essas duas categorias heurísticas não são mutuamente exclusivas, mas podem se sobrepor, ou seja, o outro simpático também pode, mas não necessariamente ser um outro radical e vice-versa. Correspondendo em grande medida ao Suffering Subject de Robbins, o outro simpático é aquele que os antropólogos abordam sob a perspectiva da humanidade compartilhada, reconhecendo uma afinidade fundamental, apesar das muitas diferenças que podem existir entre o etnógrafo e o sujeito da pesquisa. O outro radical, por outro lado, é aquele que habita um universo tão distinto do nosso, entre aspas, que é quase inacessível. Apesar da sugestão de Robbins de que com a mudança do Sabbath slot para o Suffering slot, a antropologia dispensou completamente o outro exótico, encontrou seu lugar no repertório antropológico ortodoxo na forma da alteridade radical. Visto de forma mais emblemática na virada ontológica, os estudos do outro radical não apenas mantiveram a centralidade da alteridade para a antropologia, mas também, como observam Chua e Matur, um contraste forte, ainda que implícito, entre um nós antropológico fundamentalmente ocidental e o outro geralmente não ocidental, que oferece a oportunidade concomitante de autocastigo e redenção coletiva. Fecha aspas. Tanto o outro radical quanto o outro simpático e suas possíveis fusões baseiam-se em uma abordagem moral específica da alteridade, que permite ao antropólogo traduzir um universo ininteligível e inacessível ou elucidar pontos de afinidade e compaixão com uma ampla diversidade de condições humanas, muitas vezes sombrias ou austeras. Visto dessa forma, o que foi descrito até agora como alteridade incômoda não se encaixa confortavelmente em nenhuma das duas categorias de sujeito de pesquisa. Pensando especificamente no outro da extrema-direita, sua alteridade não é nem simpática nem radical. Como discutirei a seguir, é precisamente a ambiguidade dessa alteridade, o fato de que eles não são nem radicais, no sentido de uma alteridade irredutível ou ontológica, nem simpáticos, que apresenta desafios éticos e metodológicos para os antropólogos. Uma maneira importante pela qual o outro de extrema-direita não se encaixa na gaveta da simpatia é que ele não costuma ser interpelado por gramáticas de sofrimento. Isso não só não os torna um sujeito simpático para nós, etnógrafos, como também oferece pouca base comum para uma antropologia que busca um sujeito sofredor. Por exemplo, em um estudo conduzido por Laura Montinho, Luísa Buarque de Almeida e Júlia Assis Simões, com grupos de mulheres progressistas e feministas, ao lado de mulheres que se identificam como politicamente conservadoras, os autores observam que, abre aspas, aquelas que se apresentam como mulheres conservadoras de direita não usam narrativas marcadas pelo sofrimento e por um senso de vulnerabilidade. A maioria das narrativas apresentadas não compartilha valores e representações como aquelas que vocalizam, a partir de experiências diversas, uma posição subalternizada na situação social mais ampla. Fecha aspas. Durante o meu trabalho de campo com apoiadores de Bolsonaro, como sabemos, o bolsonarismo é uma categoria bastante ampla e vaga, que se estende do conservadorismo moral e religioso ao anticomunismo e ao militarismo.
e pessoas que negavam a legitimidade do resultado da eleição presidencial de 2022, observei de forma semelhante que meus interlocutores, que geralmente se identificavam como conservadores, rejeitavam qualquer indício de subjetividade do sofrimento, referindo-se a ele de forma pejorativa como vitimismo ou mimimi. Alguns dos meus interlocutores, por exemplo, reconheciam abertamente que eram homossexuais, mas se opunham veementemente aos movimentos LGBTQI+, por promoverem, na opinião deles, uma abordagem vitimista da homossexualidade, bem como por darem enfoque desproporcional ou primazia à sua identidade sexual, que para eles era uma questão privada que não definia a sua sociabilidade. Portanto, a relação dos meus interlocutores com sua própria subjetividade, rejeitando amplamente o sofrimento como uma lente por meio da qual suas experiências passadas ou presentes podem ser habitadas ou interpretadas, me impulsiona a encontrar uma abordagem diferente para compreender melhor suas realidades. É claro que também vale a pena considerar as maneiras pelas quais, mesmo quando nossos interlocutores podem de fato se encaixar no espaço do sofrimento, nós ainda podemos achar difícil cumprir o imperativo do antropólogo cidadão. Considerem, por exemplo, o caso de Peter Loizos, um antropólogo britânico que realizou pesquisa com refugiados cipriotas durante várias décadas. Em um artigo reflexivo, escrito em um tom pessoal e confessional, Loizos admite não estar inclinado a continuar se aprofundando na história e na cultura do Chipre. Ele sente que quer se desligar disso. Entre outras coisas, ele reconhece que no cerne de seu desencanto está sua profunda discordância política com a maioria de seus interlocutores, informantes em suas palavras, e com a maioria dos cipriotas gregos, de forma mais ampla. Abre aspas. Estou incomodado com a forma como eles veem o mundo, e eles não gostam nem um pouco da forma como eu vejo o mundo. Então talvez seja melhor ficarmos fora do caminho um do outro. Pergunta ele. Meu relacionamento com os meus interlocutores bolsonaristas é parecido com o de Loizos, com o seu. Uma relação entre etnógrafa e interlocutores que é ao mesmo tempo íntima e desagradável, informal e profissional, e onde a ambivalência e a frustração não impedem a proximidade e o afeto. Assim como Loizos, eu também discordava profundamente de grande parte da maneira como eles viam o mundo, e passava longas horas ruminando sobre as implicações éticas dessa mistura peculiar de intimidade e aversão. Mas ambos os sentimentos estavam presentes e um não excluía o outro. Eu me sentiria consciente, por exemplo, de estar almoçando e escutando histórias na casa de um general do exército, que em meio a uma conversa agradável também revelaria sua admiração por Putin, apesar de, segundo ele, Putin ser comunista. E me emocionava com o gesto de uma interlocutora que trouxe um pequeno presente para minha filha, ou com a necessidade de outra me confidenciar um dilema pessoal muito delicado e pedir conselho. Essas duas pessoas foram gentis e atenciosas comigo durante todo o tempo, e eu realmente tive prazer em passar o tempo com elas. Mas também foi angustiante ouvi-las defender uma intervenção militar como a única maneira de salvar a democracia. O fato de Loizos ter continuado sua pesquisa com os mesmos grupos de cipriotas gregos até o final de sua carreira, talvez ateste a possibilidade de superar os impasses etnográficos. A utilidade de reconhecer quando nos deparamos com um obstáculo, mas depois nos conformamos com ele. Porque as relações humanas são sempre complexas e multifacetadas, e a discordância, mesmo quando é profunda e potencialmente conflituosa, também é uma parte inerente do relacionamento com o outro. Não apenas com o outro incômodo, mas com qualquer outro. Abordar o outro incômodo é aceitar nossa própria vulnerabilidade e concordar em encontrar um possível extremo
uma imagem negativa no espelho. Anteriormente, o relato da Agnieszka Pasieka sobre sua experiência com as reações dos colegas à sua pesquisa de campo incluiu uma observação de que a maneira como seus colegas insistiam em tratar seus interlocutores como eles transmitia uma alteridade absoluta e repulsiva. Quero argumentar que a alteridade da extrema-direita, assim como outros tipos de alteridades incômodas, pode ser vivenciada e muitas vezes apresentada explicitamente como repulsiva, mas sua construção em muitos textos antropológicos parece, em última análise, mais ambígua do que absoluta. E quero dar um exemplo. Esse vai ser o estudo etnográfico da Rosana Pinheiro Machado e da Lucia Riscal, com apoiadores de Bolsonaro, publicado em 2 textos. O primeiro em 2020, da esperança ao ódio, a ascensão da subjetividade conservadora no Brasil, e o segundo, de 2021, humanizar fascistas, a nuance como responsabilidade antropológica. Isso porque esse estudo oferece um exemplo de como esse lugar ambíguo figura na escrita antropológica. Esse é um dos primeiros, como provavelmente já sabem, e até agora há poucos estudos etnográficos sobre o bolsonarismo. Um esforço claro e louvável para sair da zona de conforto antropológica e se aproximar do outro repugnante a fim de entendê-lo em seus próprios termos. A pesquisa de Pinheiro Machado Scalco foi realizada em diferentes momentos durante um período de 10 anos na favela do Morro da Cruz, em Porto Alegre. O ensaio de 2020 está dividido tematicamente em 2 partes. A primeira, intitulada Esperança, correspondente à pesquisa entre 2009 e 2014, e a segunda, intitulada Ódio, correspondente às visitas de campo de retorno entre 2016 e 2019. As autoras descrevem a primeira parte como sendo, abre aspas, um momento de esperança precária e mobilização política ambígua no morro, fecha aspas, em grande parte resultante dos impactos da inclusão financeira de Lula na vida dos novos consumidores. O segundo período, ódio, refere-se a uma mudança de opinião no morro, com muitos dos interlocutores de Pinheiro Machado Scalco agora apoiando abertamente a candidatura presidencial de Bolsonaro. As autoras descrevem Bolsonaro como um fenômeno de entretenimento que, abre aspas, assim como Donald Trump, encarnava um tipo de caricatura, um personagem grotesco e esquisito, fecha aspas. Em forte contraste com seus interlocutores que, abre aspas, eram fascinados pelo político e o consideravam engraçado, direto e autêntico, fecha aspas. No artigo de 2020, elas discutem o punitivismo, que, segundo as autoras, informa as narrativas de seus interlocutores, ecoando as de próprio Bolsonaro. No entanto, quando os interlocutores são citados, as alusões punitivistas parecem mais ambíguas do que claras. Por exemplo, quando perguntado por que gostava de Bolsonaro, um jovem chamado Ariel no texto se coloca como um sujeito que está sendo punido, em um sentido metafórico, por fazer as coisas corretamente e não receber nenhum reconhecimento ou benefício. Em sua opinião, Bolsonaro, como presidente, valorizaria quem trabalha duro como ele e, portanto, poderia desfrutar das coisas pelas quais vem lutando: uma família, um salário, uma casa, uma vida normal, nas palavras dele. Embora o ideal da meritocracia, como as autoras observam prontamente, seja imanente no relato de Ariel sobre a luta cotidiana e as hierarquias morais, em sua primeira citação não há praticamente nenhuma indicação de que ele apoie o candidato por causa de uma promessa punitivista. Ariel é citado novamente reagindo a um assalto que sofreu enquanto trabalhava como motorista de Uber. É uma citação do texto da Pinheiro Machado Scalco. Alguns interlocutores acreditavam que a vida era injusta para aqueles que queriam trabalhar honestamente,
em contraste com a impunidade concedida aos vagabundos. Dirigi 15 horas e o vagabundo veio e roubou tudo o que eu tinha. O que aconteceu com ele? Nada. Quem se importa? Ninguém, disse Henriel, que teve seu carro roubado, e também disse que teve seu celular roubado 2 vezes pelo mesmo ladrão. A irritação de Henriel é interpretada pelas autoras em um tom punitivista, que é discutido em mais detalhes no artigo e com referência a outros exemplos. Henriel pergunta: o que aconteceu com o ladrão? Ao que ele mesmo responde: nada. Embora sua frustração seja evidente em relação à falta de consequências para o ladrão, enquanto ele tinha sido onerado com a perda do carro e de outros objetos de valor mais de uma vez, e isso possa de fato implicar que ele esperava algum tipo de consequência negativa para o criminoso, embora não necessariamente uma punição extrajudicial ou irregular, mas simplesmente o devido processo legal, o que Henriel diz logo em seguida não é analisado pelas autoras. Quem se importa? Pergunta. Ninguém, ele afirma. Respondendo novamente à sua própria pergunta, sua exasperação fala de sua experiência de injustiça, de não ser visto, de ser ignorado, de não ser cuidado. E ao afirmar que ninguém se importa, sua preferência de candidato vem imediatamente à tona. Bolsonaro, que ao contrário de outros candidatos, foi visto por muitos como alguém que se importa sinceramente com essas questões. Em meu trabalho de campo com brasileiros que se identificam como conservadores, ouvi vários relatos que ecoaram os de Henriel. Considerem, por exemplo, as palavras de André, são todos pseudônimos. Aqui no nosso país nós tivemos pela primeira vez um presidente altamente honesto, um presidente altamente patriota, uma pessoa que simplesmente sempre se dedicou na política. Antes se olhava, mas era tanta coisa ruim que você via, a gente estava sem esperança. O Bolsonaro trouxe a esperança de um Brasil melhor, de um Brasil com políticos honestos, que hoje nós temos. Graças a Deus apareceram novas lideranças aí. Ou o trecho de uma conversa com Jussara sobre o desempenho do governo na pandemia. Para o estado que o país estava numa pandemia, era uma série de problemas. Ele segurou a onda. Ninguém pode negar, que eu digo, ninguém é honesto intelectualmente, tá? Uma coja aí que nunca vai reconhecer. Mas é a gente que estava lá, a gente sabe a diferença que fez de ter esse governo nessa pandemia, entendeu? Se fosse aquele outro que suga tudo, não sei, nem sei, cara. Deus é Pai. Pelo menos a gente tirou um gostinho, sobreviveu tudo isso. E aí houve um despertar, assim. Agora vamos ver para onde vai caminhar. Aí houve um despertar, patriotismo, sangue nos olhos, vamos resgatar nosso país. Aí o contrapoio veio logo, a força, prende todo mundo. E é isso que está predominando agora. O pessoal tem medo de falar, e eu também acho que vou presa aqui. Eu não sei. Narrados por interlocutores de diversos grupos etários, sexuais, de gênero, raciais e socioeconômicos. Um ponto em que seus relatos convergiam era o sentimento de que Bolsonaro estava interessado e lutava por questões que os afetavam muito e que eles achavam que nenhum outro candidato poderia ou queria ou estava igualmente empenhado em resolver. Mônica, uma mulher de 60 anos e funcionária pública municipal na sua cidade, estava me contando sobre sua frustração com as eleições de 2022, que ela estava convencida de que foram fraudadas. Está provado, dizia. E com as prisões de patriotas, entre aspas, em Brasília, após a invasão de 8 de janeiro, que ela achava que tinham sido enganados de forma astuta para se renderem sem ter feito nada de errado. É evidente para todo mundo ver, disse ela, que a invasão foi uma armadilha. Enquanto detalhava seu descontentamento com a ditadura de Lula, ela usou um troco recorrente entre meus interlocutores. Estamos vivendo uma inversão de valores, afirmou. De bandidos que matam policiais sem medo de repercussão até a roubalheira de Lula em suas viagens ao exterior, a criminalidade segue sem controle em linha reta do presidente ao ladrão de rua e todos estão roubando o máximo que podem enquanto podem. Mauro, um homem na casa dos 50 anos, colocou a situação em termos semelhantes. Abre aspas. Os bandidos estão sendo absolvidos e soltos e os juízes, ele
ele estava falando da Lava Jato, estão presos. É uma completa inversão de valores. É assustador, fecha aspas. Mas há esperança. Deus é justo, Caterina, afirmou Mônica. Deus é justo. Ele vai ver alguma coisa acontecer, porque foi uma injustiça muito grande para o povo, sabe? Não há dúvida nos relatos de Mônica e Mauro de que essa grande injustiça e a imoralidade que a provocou só podem ser corrigidas pelo homem que, aos olhos deles, representa os valores que eles defendem. O homem que, em muitos relatos, também aparece como uma personificação populista arquetípica do povo, o líder ungido que tem as bênçãos de Deus para realizar as mudanças radicais que transformarão a sociedade brasileira e a trarão de volta ao caminho da virtude, da prosperidade e da ordem. Nesse sentido, as falas dos meus interlocutores sugerem que não foi tanto uma promessa punitivista que reuniu os brasileiros em torno de Bolsonaro, mas a promessa de retificar a injustiça percebida, essa última concebida de forma muito ampla. Nos relatos de Mauro, Mônica, Andrés, Sara e de outros interlocutores, Bolsonaro é visto como um político que tinha a coragem e a capacidade de nadar contra a corrente e corrigir injustiças passadas e atuais. Para isso, ele expunha publicamente verdades incômodas, enquanto trabalhava para resolver as questões centrais de um determinado problema. Com relação à punição de bandidos, alguns discordariam das observações mais vocais e agressivas do Bolsonaro, que ele geralmente qualificava como exageradas, colocadas fora do contexto, ou que apenas falava da boca para fora sobre a ideia de punitivismo radical. Meus resultados preliminares de pesquisa nesse sentido estão mais relacionados ao que Nicole Curato observou em seu trabalho de campo com apoiadores de Rodrigo Duterte nas Filipinas. Duterte recebeu um apoio extraordinário dos eleitores, apesar de uma retórica claramente agressiva de erradicação física dos criminosos. No entanto, Curato observou que isso se deveu, em primeiro lugar, à promessa de justiça que vem com ele, e à atenção, muitas vezes recebida e expressa em termos de cuidado que ele deu a certas questões e o que acabou superando sua linguagem grosseira. Em seu artigo de 2021, Pinheiro Machado e Scalco mudam significativamente a linguagem de sua análise e fala menos de ódio ao descrever as opiniões de seus interlocutores. Assim como Martínez Moreno e Pacieca, nesse texto elas compartilham sua perplexidade com as reações de seus colegas ao seu trabalho de apresentar os bolsonaristas de maneira ponderada, nas palavras delas. O que as autoras fizeram, elas explicam, foi defender a ética profissional e política de retratar os apoiadores da extrema-direita como indivíduos complexos e ambíguos que não existem em um vácuo, mas em emaranhados de relacionamentos e adversidades em um contexto estrutural mais amplo e em um processo dinâmico de mudança. Elas não transformaram seus interlocutores em sujeitos adoráveis, esclarecem, mas em sujeitos inteligíveis. Abre aspas. Os brasileiros não têm escolha a não ser conviver em toda parte com bolsonaristas, pais, parentes, vizinhos e colegas de trabalho. Tornar esse universo inteligível é também uma forma de lidar com ele, fecha aspas, afirma as autoras em suas considerações finais. Ao refletir sobre sua posição no campo, elas sugerem que seu trabalho não pode ser situado em nenhum dos lados da divisão empática de Eduardo Duro, isso seja, pessoas de quem um antropólogo gosta ou não gosta, e pergunta: o que acontece quando a linha entre o fascista horrendo e o nativo vulnerável se torna cada vez mais tênue? Sua pergunta, a meu ver, revela um problema fundamental para uma perspectiva antropológica presa entre uma obrigação percebida de denunciar o outro objeto, o fascista horrendo, nessas palavras, e um imperativo de atender ao sujeito sofredor, o nativo vulnerável. As duas figuras antitéticas do sujeito, ruim, mau e bom, respectivamente,
correspondem ao princípio díptico da antropologia militante ou engajada: abraçar e defender o bom, repudiar e denunciar o mal ou ruim. Pinheiro, Machado e Scalco parecem surpresas com o fato de que os dois não estão tão claramente separados, mas as linhas que os separam são mais indistintas do que nítidas. O que a surpresa delas nos diz sobre a possibilidade de realizar um trabalho de campo com o outro incômodo? Será que a linha entre o fascista horrendo e o nativo vulnerável seria menos tênue se seus interlocutores não fossem favelados ou ex-eleitores de Lula, inicialmente simpáticos, e em vez disso fossem, digamos, executivos da Faria Lima? Os bolsonaristas só podem ser abordados etnograficamente na medida em que também podem ser vistos como vulneráveis ou oprimidos? E considerando o cenário político atual brutalmente polarizado do país, quem são os brasileiros em geral? Os brasileiros que não têm escolha a não ser coabitar com os bolsonaristas. A quais brasileiros podemos nos referir em termos nacionais, universalistas, e a quais brasileiros são apresentados como fascistas horrendos e nativos vulneráveis? Em outras palavras, quem é colocado no centro e quem é colocado nas margens das paisagens sociais de nossas análises? E por quê? Em última análise, quem consegue escapar de ser espremido entre rótulos abstratos e reducionistas e ser compreendido em sua complexidade e contradições? O problema com o outro desconfortável para a ortodoxia antropológica, como foi descrito acima, começa na conceituação de sua alteridade como ambiguamente situada. O outro incômodo não é um outro agradável, mas sua alteridade também não é radical ou ontológica, ou seja, não é uma alteridade que os antropólogos tenham aprendido a respeitar, com a qual se envolver e tentar entender em sua complexidade. Pelo contrário, a escassez de etnografias sobre alteridades incômodas revela um reconhecimento tácito da impossibilidade de abordar de forma significativa certas alteridades. E isso, em sustento, se deve em grande parte ao fato de que o outro da extrema-direita, entre as diferentes alteridades incômodas, nem sempre impõe o outro. Sua alteridade resulta de uma mesmice que descarrilhou. Uma mesmice que não é apenas perigosa porque tem um potencial de contaminar, mas também porque é traiçoeira. Nem sempre podemos saber com antecedência com quem estamos enfrentados. O outro desconfortável habita o mesmo ambiente urbano que nós, mora em nosso prédio, compartilha nossos espaços cotidianos. Ele poderia ser como eu, mas na verdade é a minha imagem invertida, uma versão negativa de mim. E a rejeição é permitida e até certo ponto justificada justamente por causa dessa intimidade implícita. Nós os conhecemos bem o suficiente para querermos nos afastar deles. Em outras palavras, o outro incômodo não é ambíguo em seus próprios termos, ele é apenas um eu ambíguo, se considerarmos a eles a possibilidade de fluidez em seu praticamente político, e portanto mais próximo da identidade do que da alteridade. No entanto, essa proximidade com a identidade não é algo que nós possamos abranger. Conforme discutido anteriormente, a alteridade do outro simpático é algo que os antropólogos podem abordar e aceitar prontamente, mesmo que seja apenas por meio da universalidade da humanidade que nos aproxima do outro subalterno, sofredor ou vulnerável. Com o outro radical, como sugeriram Xia e Matur, abre aspas, uma afinidade também é presumida, a de um tipo ideológico, prático ou político, que permite a criação de um vínculo simpático entre a alteridade, que de outra forma seria irreconciliável, fecha aspas. Com a alteridade incômoda, no entanto, a ambiguidade da relação do outro com o eu, quando não torna a pesquisa de campo etnográfica uma façanha inútil, muitas vezes torna a análise etnográfica um ato impossível de conciliação. Reunir um fascista horrendo com um nativo vulnerável.
Em seu estudo com pessoas acusadas de serem membros ou cúmplices de grupos militantes islâmicos e suas famílias no Paquistão, Salman Hussain propõe o termo sujeitos ambivalentes para descrever seus interlocutores, que são pessoas moral e politicamente ambivalentes, cujas ações e histórias não se encaixam perfeitamente na descrição dos sujeitos sofredores, oprimidos, ideais, envolvidos em lutas progressistas, mas que mesmo assim enfrentam a violência, se envolvem em resistência e se mobilizam coletivamente. No entanto, como Mark Goodall astutamente pergunta no pós-fácil da edição especial em que o artigo de Hussain foi publicado, quem não é, no final das contas, um sujeito ambivalente? Pode colocar o slide. Quem de fato não desafia a categorização fácil? No fim das contas, não se trata de saber se os sujeitos, no sentido antropológico, são ambivalentes ou não. Ao contrário, é muito mais uma questão de quem tem o poder de atribuição, quem pode definir e aplicar essas categorias sociais redutoras e para quais propósitos. Fecha aspas. Trouxe aqui o exemplo do estudo de Pinheiro Machado Scalco porque eu considero importante e, como expliquei acima, por boas razões. Não obstante, ao mesmo tempo que desafiam a ortodoxia antropológica e abordam a alteridade incômoda etnograficamente, elas também a afirmam. Em seu esforço para tornar seus interlocutores atores sociais inteligíveis e mostrar que a vida humana é dinâmica e não estagnada, que as pessoas podem mudar de opinião ao longo do tempo, são ambíguas e constroem suas motivações políticas em um processo relacional, elas também sucumbem à ideia de opressão como lente, talvez a única lente etnográfica apropriada para abordar a alteridade incômoda. É realmente necessário afirmar a opressão do outro incômodo, afirmar que ele não existe em um vácuo, mas mantém relações com outros seres humanos na sociedade, a fim de torná-lo inteligível e dizer algo perspicaz sobre sua vida? Minha sugestão é que é melhor considerar o bom e o ruim como tipos ideais e não como materializações limitadas a serem identificadas no mundo real. A dinâmica do poder é multidirecional, é estrutural e situada. Todos os seres humanos são ambíguos ou ambivalentes, todos mudam e se envolvem com outros seres humanos em relações afetivas. De fato, reconhecer a complexidade e a realidade multifacetada da vida de nossos interlocutores, independentemente de suas preferências políticas, deve ser o ponto de partida para as análises antropológicas. A tarefa é explorar os elementos que informam e compõem suas visões de mundo, seus emaranhados e o que elas significam para as pessoas com as quais conversamos. Como antropólogos, podemos trabalhar para expandir os horizontes da produção de conhecimento de nossa disciplina e apreciar o valor de abordar e compreender até mesmo o outro desconfortável. É importante ressaltar, no entanto, que o encontro antropológico com a alteridade incômoda não pode ocorrer de forma especular, como se o outro fosse menos do que o eu, um eu caído ou um eu inferior, o que seria uma abordagem baseada na intolerância, mas de forma simetricamente tolerante e respeituosa, buscando o eu no outro e o outro no eu. Como Gingrich enfatiza, discutir a alteridade exclusivamente em termos de diferença é essencializar, representar a diferença como algo totalmente externo à identidade. É um arranjo dicotômico, quando na verdade a alteridade e o pertencimento são componentes mutuamente constitutivos da identidade. Uma abordagem mais útil, sugere ele, é a constante mudança de posições de Spivak entre identidade e diferença, uma se tornando parte da outra em diferentes constelações. À luz da discussão anterior sobre a relação ambígua do outro incômodo com o eu, essa percepção nos incentiva a aceitar essa ambiguidade,
a explorar e aprender com ela. Há valor em entender, por exemplo, por que cidadãos que em eleições anteriores tinham votado em Lula são agora fervorosos apoiadores de Bolsonaro e acreditam que a eleição de 2022 foi fraudulenta. Desconsiderar esses interlocutores como radicais ou irremedíveis só pode distanciá-los ainda mais dos valores e objetivos de um programa político progressista. De fato, há maneiras de fazer a antropologia politicamente engajada mesmo, ou talvez especialmente com o outro desconfortável. Gostaria de encerrar essa palestra com a reflexão de Leonardo Campoy sobre o ofício antropológico ser sobre apreender a manter aberta a questão sobre o outro e sobre nós mesmos. Muito obrigada.